passado, né, a gente estava falando aí da história da farmácia magistral, e uma coisa muito interessante aconteceu na Revolução Industrial, né? As indústrias vieram e tomaram todo o espaço que tinha da farmácia de manipulação. Tá? Então, a farmácia de manipulação, que era responsável por toda a medicação no Brasil, grande parte dela, né? A gente vê aí o quanto a Revolução Industrial tomou de mercado. Nos anos 30, a gente tem que cerca de 75% das prescrições eram realizadas na farmácia de manipulação ou eram feitas de maneira manipulada. Né? Então, era uma grande parte do mercado dentro dessa tipo de prescrição de remédios. Nos anos 50, esse número cai para 26%. Então, a gente perde aí no mercado de 75% para 26%. A indústria toma uma fatia muito grande da farmácia de manipulação. Nos anos 60, apenas 3 a 4% das prescrições são manipuladas. Nos anos 70, menos de 1% são prescrições que iam para a farmácia de manipulação. E aí, nas décadas de 60 e 80, os farmacêuticos e o currículo de vocês, né, da farmácia, volta-se para a indústria, que era o mercado principal onde estavam ocorrendo todas essas mudanças. Né? E até hoje eu vejo que boa parte das disciplinas, do foco do aluno é relacionado à indústria de medicamentos. Né? Fica no imaginário das pessoas que é aquilo que dá satisfação, aquilo que dá dinheiro, aquilo que dá possibilidades de melhorar no mercado de trabalho seria a indústria farmacêutica, e a gente esquece de outras coisas. Tá? Só que nos anos 80 a gente viu que isso mudou. Houve um renascimento dessa farmácia de manipulação e a sociedade que ela reage de forma lenta às modificações e antes dos anos 80 a tecnologia não era essa tecnologia que nós temos hoje disponível, as informações andavam muito devagar, tá? Dessa mesma sociedade foi verificando que precisava de terapêuticas que não eram atendidas pela oferta industrial. Então, dentro desses 30 anos de indústria, muita coisa se perdeu e as pessoas foram buscar novamente essas coisas. Então, aparece aí a oportunidade para suprir essa demanda reprimida e fundamentalmente necessária. Tá? E essa necessidade, eu falar francamente com vocês, está muito relacionada à questão financeira, ao dinheiro, e as pessoas descobrirem que era possível novamente personalizar o medicamento para elas. Tá? E aí, as pessoas que gostam ou que trabalham com medicamento precisam sempre de novidades. Tá? A gente vê pessoas que sempre buscam qual que é o medicamento novo, eu quero o melhor tratamento, eu quero que está na moda, eu pago caro, mas eu quero aquele tratamento novo. E a indústria viu que não conseguia suprir essa necessidade. Tá? Aquele negócio de você pegar uma molécula química que faz um efeito dentro da planta e tirar ela da planta para fazer uma síntese química, isso tem um limite. Tá? Então a síntese química ela ficou um pouco limitada a partir dos anos 80 e não entregava mais novidades para as pessoas. Quando você tem um medicamento novo, uma novidade, você pode cobrar caro nele, do mesmo jeito que quando você tem uma tecnologia nova, uma televisão nova, ou algum tipo de celular novo, algum recurso novo, você cobra caro, as pessoas que têm mais dinheiro compram aquilo, tá? E com o tempo, as pessoas que têm muito dinheiro vão parando de comprar e o preço cai, chegando nas classes menos favorecidas. Isso acontece com qualquer produto, e medicamento é um produto. Então, como eles viram que não conseguia criar novos medicamentos com a velocidade que a sociedade exigia, tá? Começou-se a ter alguns problemas com relação à indústria. E esse negócio de você tirar a parte química do medicamento, né, e utilizar só aquele princípio ativo, sem todo aquele complexo fitoquímico que tem na planta, né, aquelas enzimas, aquele complexo que muitas vezes faz você absorver mais rapidamente o medicamento, ou te dá uma proteção gastroenteral mais tranquila, tá? Então isso fez aí muitos efeitos secundários na população do uso de fármacos sintéticos. E foi mudando o perfil do consumidor. Então as pessoas viram que
elas conseguiam pagar por um medicamento personalizado. Tá? E aí começou -se a surgir novas formas de se ter novidades dentro do medicamento. Eu lembro muito que no começo dos anos 80, a farmácia de manipulação ela era muito voltada para medicamentos para emagrecer. As pessoas queriam, ali no começo dos anos 80, emagrecer a qualquer custo. Né? Naquela época onde começou a academia, rock balboa, flash dance, aquelas coisas antigas que só velho sabe o que é, igual eu, aquilo ali induziu as pessoas a buscarem um corpo melhor. Tá? Então, aquela vovó dos anos 70, 60, ela não queria mais ter um corpo gordo, redondo, ela viu que tinha medicamentos que poderiam emagrecer essa pessoa. E o que acontece? Principalmente os endocrinologistas, né, os médicos endocrinologistas, começaram a prescrever medicações para emagrecer. Tá? Dos principais e mais prescritos eram os anfetamínicos, anfepramona, femproporex, tá? E essas medicações foram até banidas por algum tempo da sociedade. Elas voltaram, mas hoje em dia, para você conseguir prescrição dessas medicações, é um pouco mais complicado, elas têm um preço muito mais elevado pelo rigor que é do controle. Tá? Então, essa foi a mudança de perfil. Pessoas que buscavam aí uma estética melhor para ter uma qualidade de vida melhor e relacionada com o seu bem-estar psicológico, ou seja, aquilo, a forma como elas viam o seu corpo era mais interessante para elas do que realmente a saúde. Né? Então, a farmácia de manipulação fazia isso. Eu, dentro da farmácia, eu já cheguei a manipular fórmulas com mais de 10 princípios ativos. Né? Princípio ativo ali para evitar que a pessoa tivesse fome, saciedade. Né? Princípio ativo para inibir a fome. Princípio ativo para liberar, né, para dar diarreia da pessoa, para ela liberar as fezes mais rápido. Então, medicação para emagrecer era o que mais tinha em farmácia de manipulação. E nesse começo, vinculou muito fórmulas de emagrecer com a farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação foi tomando essa cara. Não sei se vocês tiveram mães ou avós que viveram essa época e podem confirmar isso para vocês. Mas realmente a farmácia de manipulação tinha esse aspecto e boa parte do lucro da manipulação vinha dessas fórmulas também. Boa parte do lucro surgiu com o advento dessas fórmulas para emagrecer, remédio para emagrecer. Tá? Então, ressurge a farmácia com manipulação e ocupa um espaço importante na assistência farmacêutica. As pessoas, elas querem se sentir especiais, elas querem algo exclusivo para elas. Hoje em dia isso fica muito claro. Né? Isso é meu, só eu que tenho. As pessoas têm essa vontade. E a manipulação oferece isso para o cliente. Uma fórmula personalizada só para ele, com o seu nome no rótulo, o nome do médico, os produtos dentro da dose que você fez. Tá? E surge com isso a vontade de fazer assistência farmacêutica, e você dá esse serviço para o paciente, esse serviço personalizado e essa atenção. O paciente estava buscando, e o paciente até hoje busca, boa parte deles, busca atenção. E é interessante que a farmácia tem a atenção farmacêutica, né, que é um dos pontos aí do ciclo da assistência farmacêutica, que gera e dá essa atenção para o paciente que o paciente precisa. Tá? Farmácia passou a ser economicamente viável, o crescimento foi bastante acentuado e o trabalho começou empírico, ou seja, começou ali de forma bem rústica, com boas práticas baseadas no bom senso e na responsabilidade do profissional farmacêutico. Tá? O profissional farmacêutico é um profissional onde as pessoas confiam muito. Tá? A gente tem essa confiança da sociedade no farmacêutico. Né? Se eu falar é farmacêutico, então ele entende de medicamento, ele sabe o que está falando. Bom, ao longo desses quase 20 anos, né, de 80 até 2000, o trabalho prossegue de forma empírica, sem respaldo legal, isso provocou algumas intercorrências. O fazer segundo a arte estava dicotomizado com os modernos modelos de qualidade agora vigentes, basicamente as normas ISO.
As normas ISO, a ISO 9000, a ISO 9000 versão 2000, era algo que era muito requerido pelas farmácias de manipulação, pois os clientes buscavam muito isso. Eles queriam uma empresa que tivesse ali estampada uma marca, um carimbo da ISO 9000, versão 2000, né? A melhor ISO, ou seja, a guerra era qual a farmácia que conseguia ter ISO primeiro, para ter padronização, para parar de ser aquela cozinha de medicamentos, aquela coisa feita de forma rústica, né, de curandeirismo. Então, a farmácia de manipulação buscou essas novas normas e o próprio mercado, as próprias pessoas começaram a exigir isso da farmácia de manipulação. Eu vou mostrar para vocês nessa aula por que isso começou a ser tão exigido e os problemas que eram causados por conta de uma falta de regulamentação. Tá? Começou então a se preocupar com boas práticas, tanto por parte do segmento quanto por parte dos órgãos fiscalizadores, e surgiu para a gente aí a primeira RDC, a 33 do ano 2000. É uma regulamentação de cunho rigoroso, elaborada com a intenção de redefinir o lugar e os limites que a farmácia deveria ocupar para produzir com qualidade e segurança. Quando eu lembro da 33/2000, que foi a primeira norma de qualidade que a farmácia de manipulação teve, eu lembro muito que ela era muito didática. É uma norma assim que você conseguia pegar e criar um laboratório de controle de qualidade dentro de um espaço reduzido, fazendo análises que eram realmente importantes para o setor magistral. Então, a 33/2000, você buscava lá, eles mostravam dentro da norma, formatadinho, o que você tinha que realmente fazer. Tá? Essa é uma norma muito boa, tanto é que boa parte dela continuou e está valendo até hoje na RDC 67 de 2007. Então, para vocês que têm aquele medo de pegar legislação é muito chato, legislação é algo que só me dá dor de cabeça, que é só coisa para fiscal, essa RDC, ela é professora. Ela ensina de forma bem tranquila como fazer o controle, o que você pode fazer. Olha aqui, ó, define o lugar, os limites da farmácia de manipulação, ou seja, aonde você pode atuar, o que você pode produzir, o que você pode vender e como você vai produzir essa medicação. Isso é muito interessante para essa RDC. Mudou meu ponto de vista sobre legislação na época e até hoje eu gosto muito dessa legislação de farmácia de manipulação porque ela é muito didática. Então, isso permitiu a percepção de um grande potencial de ajuda na terapêutica, foi bastante incentivado por determinadas especialidades médicas. Os fármacos que eram negligenciados pela cadeia produtiva passaram a ser utilizados e alguns tiveram seu retorno na produção industrial. A gente tem a linha de produção de fármacos na indústria e muitos deles saem de produção, deixa o cliente ali, né, sem haver navios, não tem mais aquela medicação no mercado. E a farmácia de manipulação consegue trazer esses medicamentos de volta, tanto que a indústria olha para a manipulação e fala, eles estão vendendo novamente isso, então a gente vai voltar a produzir. Então é uma troca. Se a indústria para de produzir e a manipulação consegue manter isso no mercado, a indústria acaba buscando de novo esse medicamento para a sociedade. A gente tem uns exemplos como a sulfasalazina, a hidroxizine, o oxfaralém, né? Quem sabe eles voltam aí com o metiolate que arde. Né? A criança está precisando disso para parar de chorar. Que aí para de fazer bagunça com medo do metiolate. Hoje o metiolate não arde mais. Bom, vamos lá. Bom, a farmácia de manipulação, então, tem que ser um lugar diferenciado, garantido, começa a buscar novos espaços, e a gente tem novos espaços ainda para crescer. Né? A gente vai falar, por exemplo, dos estéreis, né? São medicações estéreis que podem ser produzidas, e existe mercado para produtos individualizados estéreis, né? Existe isso também. Só um exemplo rápido. Alguns aspectos técnicos de boas práticas ainda não estavam de todo sedimentados e compreendidos, e outros verificou-se a necessidade de aperfeiçoar. Então, a farmácia começou a avançar no sentido de diversificar seu potencial. Começou-se a manipular uma quantidade muito grande de fármacos, saiu daquela zona de conforto de remédio para emagrecer, começou
a aplicar a farmácia de manipulação em várias terapêuticas, tá? E aí foi mudando grupos farmacológicos, formas farmacêuticas, seguindo prescrições médicas. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu peguei e fiz um chocolate dentro de uma farmácia de manipulação. Para que eu fiz um chocolate? Eu fiz um chocolate porque uma criança precisava tomar um medicamento específico, ela não conseguia, a mãe não conseguia fazer aquilo de jeito nenhum. E aí a gente trabalhou a questão do aroma, do sabor, utilizando produtos farmacêuticos para fazer uma formulação que seria mais adequada para a farmacoterapia daquela criança. Então, na farmácia de manipulação você faz isso. Tem farmácia de manipulação que você entra, estão preparando balinha com algum tipo de veículo, né, pirulitos e outros mais, virou uma doceria a farmácia de manipulação. Então, essas novas formas farmacêuticas foi introduzindo maneiras diferentes das pessoas assimilarem a medicação no mercado. Tanto é que a gente tem aí um outro mercado que é o veterinário hoje, né, que a gente consegue aí fazer fórmulas para facilitar a terapêutica de animais também, dentro da manipulação. Com esses avanços em seu espaço de atuação, torna-se necessário avaliar os novos critérios de boas práticas para o trabalho de manipulação, no sentido de garantir a qualidade e menor risco sanitário. E aí surge a RDC 354, se não me engano, de 2003 ou 2004. A partir de 2004, a Anvisa entende ser necessário um aperfeiçoamento de regras de boas práticas, preocupa-se principalmente com a manipulação de substâncias como hormônios e antibióticos. Tá? Hormônios e antibióticos, não sei se alguém de vocês trabalha na indústria que fabrica esse tipo de medicamento, hormônio e antibióticos. A sala limpa da indústria é uma coisa de outro mundo, porque a pessoa que manipula, ela não pode entrar em contato com esses produtos. Imagina você, né, homem ou mulher, entrando em contato com o hormônio masculino, o hormônio feminino, 24 horas ali naquela manipulação, absorvendo aqueles vapores de hormônio. Como é que ia ficar seu sistema? Antibiótico, você ia ficar completamente resistente aos micro-organismos. Então, a preocupação com o manipulador também ficou muito, muito alta. E outra coisa, como era feito tudo na mesma bancada, como a farmácia de manipulação era algo muito rudimentar, existia muita contaminação cruzada. Ou seja, você fazia um produto ali para criança e acabava que outro produto hormônio estava sendo feito do lado e ia um pouco daquele hormônio para o medicamento da criança. E isso trouxe complicações muito sérias. Tá? Aí a Anvisa decidiu pela divisão de novos níveis de complexidade e depois de um longo e extenuante debate, que foi a consulta pública número 31, a diretoria colegiada da Anvisa promulga a RDC 214 de 2006, que extinguiu a RDC 33 e a RDC 354. O interessante é que a 214 ela durou um ano, depois veio a RDC 67 de 2007, que está até hoje. Um ponto interessantíssimo nessa mudança aqui. A consulta pública, ou seja, quando a Anvisa precisou mudar as regras, ela não impôs isso para a farmácia de manipulação, nem para os clientes da farmácia de manipulação. Ela fez uma consulta pública. Ali foi debatido tudo o que era necessário, o que os profissionais tinham para contribuir com aquela norma, o que os professores, os acadêmicos da época e todos os cientistas tinham para contribuir com aquela norma, e criou-se uma norma baseada nessas consultas públicas. Tá? E isso tornou a norma tão rígida que ela está aí até hoje, né? E ela funciona muito bem, porque atende às expectativas de uma consulta pública. Ela não é algo imposto para a sociedade fazer. Então, isso é um grande diferencial dessa RDC 67 de 2007, que está em vigor até hoje. E os pontos críticos dessa RDC são objetos de cuidado até hoje, como, por exemplo, o armazenamento de insumos, a infraestrutura do estoque, o laudo de análise, o fracionamento da matéria-prima, o teste de identificação, né, e outros, o tratamento da água, os cuidados com os sistemas de água, o uso da osmose reversa, os procedimentos cada vez mais rigorosos, garantia da qualidade, documentação, a rastreabilidade da medicação,
o controle de qualidade, a área que vai ser realizado esse controle, o local definido, procedimentos e metodologia, novos ensaios obrigatórios, tais como uniformidade de conteúdo, as instalações, as plantas desatualizadas que foram adaptadas, áreas de paramentação, sistemas de exaustão e outros. As plantas eram tão interessantes porque a maioria das farmácias de manipulação, elas eram feitas, construídas em cima de casas, antigas casas que eram alugadas e seus cômodos viravam os cômodos de manipulação. Então, não tinha muito o que pensar ali para fazer, você tinha que arrumar o que já estava pronto, né? E aí veio a legislação e deixou o pessoal com o cabelo em pé. Bom, a realidade do ressurgimento desse segmento e o direito inalienável de atuar, o direito nosso de farmacêutico de manipular e fazer a medicação ressurgiu, e a necessidade da atividade como elemento de apoio na assistência e atenção farmacêutica, permitindo uma melhor interação médico-farmacêutico-paciente, trazendo a personalização do medicamento. Tá? O número de prescrições vem crescendo, é uma tendência mundial que se justifica, dentre outros fatores, pela grande versatilidade do que a farmácia magistral produz, né? Ela é bem versátil, e os farmacêuticos são criativos, têm a habilidade de formular preparações individualizadas e específicas para cada paciente. Ser criativo não é inventar a roda, é pegar as ferramentas que você tem, tá? E misturar elas para dar uma melhor posologia para o seu cliente, para dar uma melhor forma dele, dele ter uma melhor resposta farmacoterapêutica dentro dessas ferramentas que você tem dentro da lei que você trabalha. Nossa obrigação, então, é produzir medicamento de alta qualidade, estando sob nossa responsabilidade a integridade e qualidade do produto final, seja ele manipulado por nós ou por técnicos treinados e supervisionados por nós, farmacêuticos. Tá? Então, não é um trabalho só. Você não faz tudo sozinho. Você tem que saber fazer para saber passar para as pessoas o que você está fazendo. Tá? Então, estudar sempre muito. Esse era o final da nossa primeira aula, então é metade da nossa segunda, estamos dentro do tempo ainda. Salva. Deixa eu sair aqui. Deixa eu desligar aqui. Professores, tem um gatinho que tá lá atrás? É, minha gatinha. A Sasha. Ela me vigia durante a aula inteira. Professor, acho que a sua mulher combinou com essa gata. Por olha, É, assim, não tem muita mulher olhando para o meu marido. eu acho que ela vai até na faculdade comigo quando eu voltar presencial. Tanto que ela está acostumada. Se eu deixar ela lá fora, ela começa uma ameação ali na porta que ninguém assiste a aula. Então tem que deixar ela aqui dentro. Né? Bom, Deu uma cachorra manhosa, sim, professor. tem. Bom demais, né? Atenção. É. Bom, nossa segunda metade da aula, a gente vai falar um pouquinho do papel do farmacêutico no controle de qualidade, nossas responsabilidades e habilidades, e fazer um começo de análise sobre a RDC 67 de 2007. Por que chegamos nela? Por que nós precisamos dela? O que foi? Bom, vamos lá. Bom, agora vocês compreendem que sem regulamentação a gente tem muitos problemas na profissão. Né? E a gente ficou esse período todo aí que vocês estão vendo na tela sem regulamentação. O primeiro regulamento técnico sobre boas práticas de manipulação de medicamentos em farmácia veio com a RDC 33 de 2000. A lei que
permite aí drogarias e toda a lei farmacêutica, né, vocês vão estudar isso em deontologia com a Loise, é a lei de 1973. Então, foram 28 anos desatualizados. Quando a gente fala 28 anos hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente vê assim, né, como é que eles ficaram tanto tempo parados, né? Mas naquela época a gente não tinha essa tecnologia e as coisas eram muito mais lentas para mudar. Né? Então as coisas mudavam muito devagar e as pessoas iam aproveitando esse tempo para fazer coisa errada. Né? Então muita coisa ficou em aberto durante esse tempo. Depois que saiu a RDC 33 de 2000, começou-se a detectar os problemas da farmácia de manipulação. E agora eu vou abrir o jogo com vocês, para vocês entenderem o que é que pode dar errado em medicamento se você não segue a regra. O primeiro medicamento avaliado pela vigilância sanitária foi a clonidina. Clonidina, o que ela é? Um antihipertensivo que é usado também como estimulante de crescimento em crianças. Tá? Então, ele tem a ação para diminuir a pressão arterial, mas é utilizado mais como estimulante de crescimento em crianças. E numa avaliação feita pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal em 2003, 50 pacientes que utilizavam clonidina, apenas um era adulto, ou seja, 49 prescrições dessas avaliadas, uma só era adulto. Então, o medicamento ele não estava sendo utilizado como antihipertensivo, estava sendo mais utilizado como estimulante de crescimento em crianças. Desses analisados, 45% apresentavam reações adversas. E dentro dessas reações, a gente tinha hipotensão, ou seja, a pressão abaixar demais, sonolência, que é outro tipo de sintoma que advém dos antihipertensivos, desmaios, dor pré-cordial com sensação de opressão, aquela dor no peito com sensação de opressão, e também agitação. 45% dos pacientes crianças tinham algum tipo de reação adversa com clonidina. Tá? Para vocês que vão se formar em farmácia, tem dois tipos de pacientes que vocês têm que ter o maior cuidado do mundo. É criança e idoso. Tá? Qualquer alteração de dose, qualquer coisa que você muda na farmacoterapia, qualquer coisa manipulada errada ou dispensada errada na drogaria, pode causar o óbito desse paciente. A gente tem também as grávidas, mas a preocupação com as grávidas é sempre voltada mais para o desenvolvimento do feto, tá? Que não deixa de ser uma criança também. Então, paciente infantil, criança e idoso são os mais complicados. E aqui a gente está trabalhando com uma medicação que era muito utilizada para estimular o crescimento de crianças, a clonidina. E aí, continuou-se as análises no ano 2000 a 2014. Primeiro aqui, ó, óbito, criança de 10 anos, teor da clonidina. Dá uma olhada nesse teor aqui, pessoal. Onde está meu mouse? 32.184%. Isso não é uma vírgula, não é 32% a mais. É 32.000% acima do declarado. Né? Então, se você pediu 1 miligrama, veio 32.000 miligramas ali dentro daquela cápsula. Mas como que isso acontece na farmácia de manipulação? Vocês vão ver, vão ter, eu espero que vocês tenham a prática de encapsulação para vocês verem que se você manipula errado a medicação, se você faz uma homogeneização errada, pode cair dentro de uma cápsula só ali no tabuleiro, todo o princípio ativo dentro dessa cápsula, e o restante do tabuleiro todo ficar sem cápsula, sem princípio ativo. Né? E aí fica um comprimido com superdosagem e o restante dos comprimidos sem dose nenhuma mata uma criança de 10 anos, pensa. E a gente tem outros absurdos aqui. Ó. No ano 2000, que a regra veio no ano 2000 e começaram a analisar a partir do ano 2000. O que aconteceu antes, os problemas que aconteciam antes, a gente não tem dados ou são dados muito primários. Tá? Criança de 10 anos em coma por 3 dias, teor 6.000 acima do declarado. Criança de 8 anos, vários dias na UTI, presença de outras substâncias, ou seja, manipulou a medicação para a criança e teve contaminação cruzada, né, outras substâncias entraram dentro daquela medicação
e aí você tem uma criança de 8 anos que passou vários dias na UTI, porque tinha outras substâncias dentro do medicamento. É muito comum nessa época também declaração de atletas que caíam no antidoping e falavam que estavam tomando vitamina de farmácia de manipulação, porque a vitamina da farmácia de manipulação corria o risco de ter essa contaminação cruzada, e aí acabava, os atletas não tomavam a medicação, tomavam a substância que era proibida e caía no antidoping. Intoxicação exógena, teor 12 mil acima do declarado, aqui em Goiás, farmácia de manipulação aqui de Goiás. Sono intenso, alterações visuais, teor 8.000% acima do declarado. Continuou, 2001, criança de 4 anos com queda no nível de consciência, 27 mil acima do declarado. 5 anos com sinais de coma, 1.000% acima do declarado. 14 anos com perda de sinais vitais, teor quase 8 mil acima do declarado. Entendeu? Em 2003 teve óbito de criança, uniformidade de conteúdo 8 mil a 10 mil%, aqui no Distrito Federal. 12 anos, intoxicação aguda e foi internado no UTI, 104.000% no Rio de Janeiro, do declarado. Criança de 11 anos internadas 2 dias na UTI. Uniformidade de conteúdo 858 a 13 mil. Olhem aqui para vocês verem essa uniformidade de conteúdo. Uma cápsula com 858%, outra com 13.000% declarado. Vocês verem o tanto que as cápsulas não estavam com uma uniformidade de dose. Tinha dose muito alta, dose ali muito baixa, lógico que acima também do permitido. Suspeita de causar intoxicação em criança, teor 8 mil. Internação de criança, uniformidade de 42 a 105% declarado. Paciente menor, teor de 10.000% acima do declarado. Interessante esse número aqui, 10.000% acima do declarado. Vou fazer com vocês agora uma conta simples para vocês verificarem a importância do cálculo na farmácia de manipulação. Deixa eu pegar aqui meu bloquinho de notas. Deixa eu abrir meu bloquinho de notas aqui para vocês. Nossa, eu tô só a Eliane hoje. Vamos lá, então. 1 grama. Se você vai pesar 1 grama, você tem quantas miligramas aqui? 1 grama. 1.000. Sim, 1.000 miligramas. E aí você vai fazendo as conversões, certo? Se o médico prescreve meio grama, tem quantos miligramas aqui? 500. 500 miligramas. 500 miligramas é algo muito importante para você ensinar para os seus colaboradores que é importante. Por exemplo, você pode escrever meio miligrama do jeito que eu escrevi aí, 1/2 gramas. Você pode escrever isso Professor, aqui. não tô vendo, não. Compartilhado aqui do lado, ó. Ah, é porque tá pequenininho. Tá bem pequeno. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Esse programinha aqui não aumenta a letra. Zoom, né? Então, já. Ctrl mais um, Ctrl. Legal. Bom que a gente aprende junto.
Meio grama, então pode ser também 0,5 gramas, certo? Isso aqui vai ser igual a 500 miligramas, certo? Mas Quando eu escrevo isso daqui, assim, da mesma quantidade. quantos miligramas? 0,50 gramas. Também são 500 miligramas. Se eu escrevo isso daqui, são quantos miligramas? Também são 500 miligramas. Não importa a quantidade de zeros que eu coloco depois da vírgula, não muda a quantidade de miligramas que eu tenho que pesar. Tá? Se isso deu um nozinho na cabeça de vocês que são universitários, imagina uma pessoa de nível médio. Né? Às vezes fica complicado explicar isso para uma pessoa. Tá? Professor, mas para que esse tanto de zero? Por que tem isso? Isso se chama precisão. Ou seja, a precisão que você quer naquela pesagem. Por exemplo, se você quiser utilizar 0,512 gramas, que é o equivalente a 512 miligramas, entenderam? É a precisão que você tem na hora da pesagem. Depois da vírgula, o zero, ele não influencia nas casas. Então, você tem que ter noção do que você está pesando e passar essa noção para os seus funcionários, na hora do treinamento. E aí você tem coisas piores, como, por exemplo, 1 micrograma. Quantos miligramas tem em 1 micrograma? Mil miligramas. Certo? Está errado. 0,001 miligramas. Então, 1 micrograma é 1 miligrama dividido por 1000 vezes, que vai ser igual também 0,01 grama. Então, o micrograma ele é ainda mais complicado, porque na hora de você falar mili e microgramas, você confunde o seu funcionário mais ainda. E isso daqui dá uma alteração de 1000 a 10 elevado a 6, 1 milhão de por cento. Por isso que aquelas medicações estavam com uma taxa tão errada. Porque se você erra de microgramas, o médico prescreve em microgramas, e você vai e pesa 1 miligrama, desconsidere isso daqui, você está passando a medicação 1000 vezes mais potente para o seu paciente. Tá? Isso é muito... não é raro de acontecer esses erros de cálculo. Então, o farmacêutico ele tem que estar bem atento a essa responsabilidade dentro da manipulação, porque isso pode matar uma pessoa. 1000 vezes a dose que o médico pediu, em microgramas. Tá? E é recomendado também utilizar isso daqui, ó, 1 UG. Isso é 1 microgramas também. É uma forma diferente de escrever microgramas. Tá? Depois eu quero passar para vocês certinho essas questões de unidades e medidas, porque isso é algo assim que a gente tem que pensar nos mínimos detalhes para saber passar para frente. Né? Na manipulação você perde aí uma fórmula se você pesar errado e pode perder uma vida. Imagina você fazer um erro desse dentro da indústria, né? Uma pesagem dessa errada. Eu sei que é muito difícil de acontecer porque você já tem coisas padronizadas e você já tem algo correndo de alguma certa maneira, só que um cálculo desse, simples assim, uma coisa básica dessa, com certeza vai cair na sua mão uma hora depois de formado. Tá? Então, é uma responsabilidade que você já tem que agarrar a partir de agora. Pensar nesses detalhes da matemática dentro da farmácia de manipulação, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, né? Zero depois da vírgula significa precisão, a precisão que eu quero. Então, quanto mais zero eu coloco aqui, né, mais vai ser preciso a minha pesagem. Por isso que a gente tem balança analítica de precisão e balança analítica sem precisão, tá? E entender essas
conversões também. A gente vai fazer um trabalho, um longo debate disso também na nossa aula de farmacotécnica. A farmacotécnica ela vai nos dar muito sobre isso. Professor, Oi. na farmácia de manipulação, a gente tem só um farmacêutico responsável e todo o restante da equipe pode ser técnico? Depende muito do tamanho da farmácia, depende dos processos que você tem e da quantidade de clientes. Tá? Eu já trabalhei em farmácia de manipulação que tinha o farmacêutico, sempre tem que ter um farmacêutico responsável pelo laboratório. Tá? Mas a maioria das farmácias de manipulação trabalha com o farmacêutico no laboratório e um farmacêutico na assistência ali na frente da farmácia para atender o cliente, para fazer os cálculos e passar para o laboratório. Então, o farmacêutico da recepção confere a formulação, tá? E o farmacêutico do laboratório recebe e confere também de novo a formulação. E aí o produto final é conferido de novo pelo farmacêutico, depois que ele passa pelo laboratório, e o farmacêutico que está lá do lado de fora também confere mais uma vez. Então, geralmente, 2 farmacêuticos atendem bem uma farmácia de manipulação de pequeno porte. A partir de que você tem uma farmácia de manipulação de um porte maior, você precisa de turnos, de rotinas mais especializadas, farmacêuticos para laboratórios de produção específico. Então, eu sei que é uma área assim, mais difícil de entrar do que a indústria, né? São poucas vagas, porque aparecem poucas vagas, mas sempre aparecem vagas para farmacêutico de manipulação. Né? Se você faz uma especialização em manipulação, com certeza, se tiver com isso no currículo, na hora de apresentar, que aparecer a vaga, você consegue aí uma colocação no mercado. Não sei se era essa a intenção da pergunta, né? De saber, sondar como que está o mercado, mas geralmente é isso. Então, voltando aqui para a nossa análise de clonidina, então você está explicado agora esses percentuais altos, né? Ou parcialmente explicado. A gente viu que precisava aí ter um maior rigor nesse tipo de medicação. Falei do hormônio, falei de antibiótico, agora eu vou falar de um tipo de medicação diferente. Os citostáticos. O que são os citostáticos? Né? Cito vem de célula, estático vem de parar, ou seja, são medicações que param a divisão celular. Para que servem medicações que param a divisão celular, pessoal? Alguém sabe? Para que tipo de doença? A gente precisa Câncer? Antibiótico? Câncer, isso mesmo, neoplasias, né? Câncer, ou seja, o tumor é uma multiplicação celular desorganizada e desordenada. Então, a gente tem medicações que param a divisão celular. Só que para a divisão celular, ela não para do câncer. Ela não vai escolher, nossa, eu sei que o cara está com câncer lá no joelho, eu vou lá no joelho parar aquela divisão celular. Para a divisão celular do corpo inteiro. Por isso que o cabelo cai, né? A pessoa fica careca e tem todas as complicações da pele, das mucosas, que são glândulas que estão em constante divisão celular. Né? E aí essa medicação, se você pega e joga um teor de 8.400% acima do declarado, você mata 3 pessoas numa mesma família. Né? Então, nesse caso aqui era mais grave ainda, porque não era só criança, aqui você mata adulto. Né? Então você consegue aí fazer um estrago muito maior, no caso, por exemplo, da colchicina, que é um citostático. Né? Teores de 960%, paciente, óbito de 3 pacientes na Bahia, em Minas Gerais, paciente sentiu mal em São Paulo, óbito de 2 pacientes em Itaguaí, no Rio de Janeiro, óbito de um casal de idosos em Brasília, quase 6.000% acima do declarado, e óbito de 3 pessoas, 8.000% em São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Então, bem complicado isso. Além dessa medicação, a gente tem a digoxina, que é algo que mata, e a digoxina ela tem essa coisa, a prescrição dela é em microgramas. Olha aqui, 130% acima do declarado. Tá? Digoxina ela é um fármaco para arritmia do coração, se eu não me engano. Não sei qual que é o efeito correto dela, mas ela é usada para o coração. O óbito de criança
de 2 anos e 4 anos aqui, 2002 e 2003, com digoxina mal manipuladas. Onde eu quero chegar com isso? Tá? Na terceira palavra que vocês vão anotar aí no caderninho de vocês. Substância de baixo índice terapêutico, os SBITs. Né? Esses SBITs é o baixo índice terapêutico. Olha para a minha cara aqui na janelinha aqui do computador, tá vendo? Imagina que a minha cabeça aqui é o índice terapêutico. Daqui para cá, a dosagem não tem efeito. Daqui para cá, mata a pessoa. Então, o efeito terapêutico é esse daqui. Se você pesa a menos, ou a menos, não tem efeito. Se você pesa a mais, tá? Mata a pessoa. Isso se chama janela terapêutica. Substâncias de baixo índice terapêutico têm uma janela de terapêutica estreita. Ou seja, se você manipula ela errado, o pouco mais que você manipula, você mata a pessoa, o pouco menos que você manipula, ela não faz efeito. Então, essas substâncias estão complicadíssimas de manipular. E a farmácia de manipulação, por estar pegando muitas coisas, estava trabalhando com muitas substâncias de baixo índice terapêutico e, dentro desses óbitos todos que eu falei para vocês, a vigilância sanitária falou o seguinte: a gente está vendo que os óbitos estão sendo ocasionados por imperícia na hora de manipular essas substâncias de baixo índice terapêutico. Então, a gente tem que aumentar o rigor para a manipulação de substância de baixo índice terapêutico. Aí veio, depois da RDC 33 de 2000, a RDC 354 de 2003, que estabeleceu critérios adicionais e mais rígidos para a manipulação dos SBITs. Tá? Então, esse foi um ponto, assim, uma chave de mudança muito grande para que essas mortes parassem de ocorrer. A gente não vê em noticiário mais, ou pelo menos é muito raro acontecer, algum noticiário passar que morreu gente porque tomou remédio na farmácia de manipulação. Tá? Não era comum antes, mas acontecia com uma certa frequência pessoas que morriam por falta de perícia na manipulação desses medicamentos. Então, por observação dessas análises, viram que a substância de baixo índice terapêutico precisava de um rigor maior na hora de manipular. E aí endureceu mais uma vez as regras. E muitas dificuldades foram encontradas e endureceu-se mais uma vez as regras com a RDC número 67 de 2007. Nesse ano que saiu essa regra, tá? Eu já estava no meu primeiro período de farmácia, em 2007, trabalhando em manipulação. Meu chefe chegou de mim e fez essa frase aqui, me fez essa pergunta: como que a gente vai continuar trabalhando? É tanta regra, Paulo, que eu não sei mais o que eu faço. Eu vou fechar. Eu falei, não, cara, vamos ver o que dá para fazer. Se tem regra, a gente tem que entrar dentro da regra. Qual foi a decisão mais acertada? As substâncias de baixo índice terapêutico, que eram as mais difíceis de manipular, ele simplesmente tirou da prateleira. Falou, essas eu não trabalho mais. Sai mais caro para me manter essas substâncias aqui do que o lucro que elas dão. Então, tirou elas da prateleira. Tá? E fez-se o possível para trabalhar com as outras substâncias que eram perigosas, como, por exemplo, antibióticos e hormônios. Antibióticos, a gente tinha que fazer uma sala específica para antibiótico com pressão negativa, ou seja, uma ventilação que puxasse todas as partículas que ficam ali dentro da sala. Né? E as pessoas brincando de usar máscara em 2021, nessa época, quem trabalhava com manipulação ou com qualquer coisa química já usava máscara há muito tempo e sabe da importância disso na retenção de partículas, né? Então, é algo que está aí com o farmacêutico há muito tempo. Bom, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Né? Depois a gente vê mais sobre a RDC 67. Falta aí 4 minutinhos para terminar a aula. Vou abrir aqui para vocês para algumas perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Fale agora ou cale-se para sempre. Professor, Oi. então antes, como que controlava esse negócio, meu Deus do céu? Oi? Como que era feito o controle de qualidade na farmácia? Ou não tinha, não? Não tinha. O controle de qualidade começou no ano 2000,
né? E assim, nessa época eu estava fazendo química industrial e praticamente eu ajudei a montar esse controle de qualidade numa das farmácias aqui de Anápolis. Tava começando, não tinha controle de qualidade. Não tinha esse pensamento que eu passei para vocês aqui, né? Não se pensava em ter isso. Foi por isso que ele foi criado. Tinha os prós e contras. A farmácia ganhava muito dinheiro com isso, só que as pessoas também tinham medicações mais baratas, né? E boa parte delas funcionava, só que o risco era muito alto e as pessoas não tinham noção desse risco, né? Simplesmente, eu acho que não tinha internet para divulgar tanto, né? A parte de internet aqui no Brasil começou bem em 2003, então até aí muita coisa acontecia e nem saía na mídia. As pessoas não ficavam sabendo, pessoas morriam, não saía, não era divulgado. Hoje em dia não tem como fazer isso mais. Acorda, Brenda. Tamo aí. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui para vocês. 19 pessoas. Estou feliz com a presença e a participação de todos. Oi. Então a que está em vigor agora é essa RDC de 2007. Isso, é de 2007. É a 67 de 2007. Uhum. Isso ela está em vigor porque ela foi muito bem elaborada, né? Como eu disse para vocês, teve consulta pública para elaborar ela. Isso deixou ela bem rígida. Além de deixá-la bem rígida, deixou ela bem formatada para o trabalho. Ainda. Senta Ellen. Ainda Bruniele. Presença. Fernanda. Quem já quiser, né, já falar o nome e quiser ir embora, beijo, até amanhã, né? Amanhã nós estamos aí de novo. Eliane Machado, professor. Não, calma. Também embora. Via Lemes, a janta ainda está esquentando. Eliane Presente. Gomes. Aqui. Guilherme Bernardes. Presente. Guilherme Povoa. Gustavo Nonato. Professor, o Gustavo é de manhã. Jaqueline Souza. O Gustavo tá vendo de novo a aula? Tá querendo Presente. É porque eu sou mãe dele, eu entrei no computador dele. Por isso que aparece o nome dele. Então Gleiciele, meu nome. Guilherme presente, professora. Gleice? Gleiciele. Ok, Gleiciele. Professor, Ah, na hora da chamada eu não respondi, meu fone estava falhando. Guilherme Augusto presente. Braga. Não ouvi. Guilherme Augusto está presente, aqui na hora que você fez a chamada eu não respondi. Ah, tá. Eu tô ouvindo para ver se está presente mesmo ou se está dormindo. Se estiver dormindo, eu dou falta. Não, é porque o fone estava desconectado e meu computador está sem áudio, eu tenho que conectar o fone. Tranquilo. Matheus Viana. Nara dos Santos. Presente. Presente. Guilherme Mendes. Presente. Nailane. Presente. Stephanie Fernandes. Presente. Parente minha, Stephanie Fernandes. Alguém. Presente. Oi, professor. Parente minha, Fernandes. Valdeir Cassiano, presente. Presente. E Vanessa Paula. Presente. Professor, o meu também, você não falou não. É o Também meu. fiquei de fora. Agora é a hora da gente ver quem eu não falei. Peraí. Quem que eu não falei? Brenda. Brenda Ellen, falei. Tá aqui. Cananda.
Fernanda, falei. Eliane Machado. Hã? Eliane Machado. Eliane Gomes? Eliane Machado é diferente da Eliane Gomes. Não é essa mesmo. Então tá certo. E eu, professor, não esquece de mim, não, Ju. Juliana Andrade? Isso. Aqui. Doidinho. Pessoal, obrigado aí por mais uma noite, pela presença, tá? Vamos se despedindo. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau. Tchau, com Deus. Até amanhã. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.